Então, novamente, continuar os nossos trabalhos. Eu gostava de começar por dar as boas-vindas aos membros da delegação da Associação Portuguesa das Escolas Profissionais Agrícolas, aos professores Fernando Fevereiro, que é o presidente, à professora Paula Malojo, que é membro da direção, e ao professor Tiago Gouveia, que também é membro da direção, que estão aqui conosco para esta audiência. E o assunto é dar a conhecer o trabalho educativo destas escolas e alertar para a necessidade de encontrarem soluções para os seus problemas, nomeadamente alguns constrangimentos na articulação entre as diversas entidades das quais dependem. A audiência é conduzida da seguinte maneira: tem 10 minutos iniciais para apresentarem o que quiserem e depois tem 10 minutos no fim para responderem às perguntas ou às questões que forem invocadas. Eu, em geral, tento ser flexível, portanto, se usarem 12 minutos no primeiro, podem só usar 8 no fim, se usarem só 5, podem usar 15 no fim, mas o rigor no tempo é muito importante. E, portanto, dá flexibilidade, mas no total são 20 minutos. E depois, cada um dos grupos parlamentares tem 3 minutos para fazer as questões que entender depois da vossa apresentação inicial. E, portanto, eu imagino que é o professor Fernando Fevereiro que vai fazer a primeira apresentação e, portanto, dou-lhe de imediato a palavra. E o tempo conta ali em cima no relógio, portanto, consegue ver? Consigo. Mas eu, quando chegar perto dos 10 minutos, começo a fazer. Muito bem. Eu cumprimento, em nome da APEPA, todos os presentes. A APEPA é a Associação Portuguesa de Escolas Profissionais Agrícolas. Chamo-me Fernando Fevereiro. Vim de muito longe para estar aqui apenas 20 minutos, mas eu espero que valha a pena. A Associação das Escolas Profissionais Agrícolas foi fundada em 1994 e é composta presentemente por 14 escolas públicas e uma escola privada e, portanto, são escolas que estão sob a alçada do Ministério da Educação presentemente e, como os seus deputados sabem, o ensino, os agrupamentos de escolas e as escolas secundárias passaram para os municípios. Portanto, nós somos as escolas que estamos sob a alçada do Ministério da Educação, quer seja em questões de vencimentos, quer seja em questões funcionárias. E, portanto, estamos aqui com algumas questões pertinentes. Penso que todos os presentes têm o nosso memorando e penso que já todos leram. E, portanto, eu, como Presidente da APEPA, ficava-me por aqui e dava a palavra à minha colega Paula Malojo, que também faz parte da direção, assim como ao Tiago, que é o diretor da escola da Paiã, uma das escolas mais antigas deste país. A Paula é da escola de Alcobaça, de Cister, e eu sou de Fermil de Basto, em Celúrico de Basto. Portanto, estamos aqui para nos apresentarmos e para nos darmos a conhecer. Muito obrigado. Passo a palavra à senhora professora Paula Malojo. Muito boa tarde a todos, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Nós viemos efetivamente apresentar aqui algumas questões que têm a ver com as especificidades das nossas escolas. Desde logo temos uma bandeira que levamos a todo lado para onde vamos, que é a bandeira do ensino profissional. Efetivamente, como sabem, Portugal tem como missão atingir até 2030 55% dos alunos do secundário no ensino profissional, mas para isto, para atingir esta meta, obviamente, tem que se fazer a valorização deste tipo de ensino. O ensino profissional continua ainda a ser visto não só, eu diria também pelo Ministério, mas não só pelo Ministério, mas pelas famílias também, continua a ser visto ainda com algum estigma, como uma via
que não é tão válida ou não está tão valorizada como qualquer outra via, e é também sobre isto que nós nos insurgimos. Para a valorização do ensino profissional é fundamental valorizar e dotar as escolas de condições para que efetivamente este desígnio dos 55% se concretize, e também definir uma estratégia clara de valorização do ensino profissional. Relativamente ao ensino profissional, e nomeadamente o ensino profissional nas escolas agrícolas, lembrar que estas 14 escolas públicas são neste momento, efetivamente, como já aqui foi dito, as únicas escolas que estão agora completamente sob a alçada do Ministério da Educação, e portanto isto é um desafio e é também uma oportunidade. É assim que nós o sentimos e é isto que nós queremos também vir aqui transmitir. Portanto, é o momento de definir uma estratégia de atuação e pensar no futuro dessas escolas. Estas escolas têm uma especificidade muito própria, desde logo porque têm associado uma exploração agrícola, ou seja, têm efetivamente condições para que os alunos adquiram competências nas áreas de formação que estas escolas têm como oferta formativa: a produção agrícola e animal, a silvicultura e caça, floricultura e jardinagem, proteção do ambiente, turismo e lazer, indústrias alimentares, hotelaria e restauração. Todas estas áreas são efetivamente ministradas nestas escolas, e nunca é demais chamar a atenção para a importância do ensino agrícola como agente de mudança para enfrentar aqueles que são os desafios globais: a segurança alimentar, a emergência climática, a sustentabilidade ambiental, a transição digital. Tudo isto passa por essas escolas e é então para elas que nós pedimos aqui uma atenção especial. Relativamente aos constrangimentos para os quais chamamos a atenção, chamar a atenção para a necessidade da definição urgente, conforme está no documento que entregamos, a necessidade urgente de definição de dotação dos assistentes operacionais para as explorações agrícolas. Temos a portaria 272/2007, que efetivamente define o rácio para assistentes operacionais, mas essa portaria diz que os assistentes operacionais afetos às explorações agrícolas não deverão contar para efeitos do rácio. Ora, falta definir que número é esse. Quantos são os assistentes operacionais afetos às explorações agrícolas? E, obviamente, aqui tem que ser feita uma ressalva: é que as explorações agrícolas são diferentes, de norte a sul do país. As 14 escolas estão situadas de norte a sul do país, portanto, esta estratégia de criação destas escolas foi, efetivamente, parece-me, uma estratégia muito bem pensada, só que as realidades da agricultura regional são completamente diferentes e, portanto, as escolas também são diferentes, e daí a necessidade urgente de definir o número de assistentes operacionais que têm que ser afetos às explorações agrícolas. Depois, referir também a precariedade dos técnicos especializados para todas as componentes tecnológicas de formação dos nossos alunos nas respectivas ofertas formativas. Temos que contratar técnicos especializados. Alguns destes técnicos estão há anos ao serviço da escola. Deveriam, ao final de 3 anos, passar para os quadros do Ministério da Educação para a estabilização do corpo docente, porque eles, efetivamente, são professores e estão a lecionar disciplinas técnicas. Depois, uma chamada de atenção também para as dificuldades de articulação entre as diferentes entidades de que as escolas dependem. Desde logo, para algumas certificações, nós dependemos do Ministério da Agricultura, a nossa dependência, obviamente, é do Ministério da Educação, mas depois dependemos também da Agência Nacional para a Qualificação e Ensino Profissional, que, obviamente, gera as qualificações e o Catálogo Nacional de Qualificações. Dependemos do Programa Operacional Capital Humano para nosso financiamento e de Institutos de Gestão Financeira da Educação para a atribuição das verbas. Existe, a verdade é que há uma grande dificuldade de articulação entre os vários serviços que estão ligados a diferentes ministérios e, portanto, nós às vezes sentimos-nos um bocadinho perdidos devido a esta falta de articulação. Outra questão que queremos aqui trazer também é o facto de, muito recentemente, em dezembro de 2022, a ANCAP, no Catálogo Nacional de Qualificações, definir que, para aceder ao curso de técnico de produção agropecuária, um requisito mínimo exigido era a idade de 16 anos. Nós sabemos que os alunos terminam o 9º ano com 15 anos. Foi definida a idade de 16 anos como idade mínima para acesso
um grande número de cursos do ensino profissional. Ou seja, será que o ensino profissional continua a ser encarado como ensino profissional para quem tem várias retenções? Será que os alunos com 15 anos não podem aceder a estes percursos, podendo, obviamente, optar por aquelas áreas de formação ou por um ensino de profissionalizante que procuram? Essas escolas vão perder muitos alunos e vão perder-se técnicos qualificados, vários técnicos qualificados, porque obviamente não vão esperar um ano para entrar no curso em que poderem entrar. A título de exemplo, eu chamaria só a atenção que nesta altura, por exemplo, na minha escola, eu tenho já pré-inscritos uma meia turma para o técnico de produção agropecuária, todos eles têm 15 anos, à exceção de um aluno, porque eles efetivamente acabam o 9º ano com 15 anos. Pedimos também uma maior flexibilidade na abertura e na aprovação de turmas nas ofertas formativas em áreas estratégicas. O Ministério da Educação define números para a criação de turmas, números mínimos para a criação de turmas ou meias turmas. Isto faz com que em algumas áreas estratégicas não se consiga criar a oferta formativa que alguns alunos procuram. O que nós sugerimos é que um projeto piloto ao abrigo do despacho 10.085/2021, que está a decorrer em territórios de baixa densidade, seja alargado a outros territórios, ou seja, um grupo de 3, 4, 5 alunos que queira frequentar um curso, se ele efetivamente for numa área estratégica, e vou dar como exemplo de uma área estratégica a silvicultura, a área das florestas, que seja permitido criar essa turma, ainda que ela tenha que fazer o seu percurso formativo distribuído, por exemplo, em 2 escolas, que é aquilo que acontece ao abrigo deste despacho. Depois, referir também as dificuldades relativamente às regras da contratação pública, que nós, obviamente, como escolas públicas, temos que cumprir, mas que levanta sérias dificuldades para algumas contratações em escolas de, digamos, pequenas dimensões, como é o caso das nossas escolas. Depois de uma aprovação, referir também aqui a aprovação da oferta formativa específica em algumas áreas, nomeadamente a produção agrícola, animal, silvicultura e caça e outras áreas, em que é feita, esta oferta formativa é aprovada e autorizada em agrupamentos que não têm condições. Quando há 14 escolas norte a sul do país que têm associado uma exploração agrícola, que têm equipamentos, que têm técnicos qualificados e temos cursos de técnico de produção agropecuária aprovados em agrupamentos sem qualquer condição. Obviamente, a necessidade de equipamentos específicos, e aqui referirei só, estou mesmo a terminar, referirei só a oportunidade que se está a perder com a criação dos centros tecnológicos especializados. O Ministério da Educação tem como objetivo criar 365 centros tecnológicos especializados. Devo dizer que na primeira fase não foi aprovado nenhum em nenhuma das escolas públicas profissionais agrícolas. E vou aqui referi-lo com toda a confiança e com toda a certeza, não foi por falta de qualidade das candidaturas. E acho que se está a perder uma oportunidade. Aquilo que nós pensamos que deve ser feito é que se perdeu uma oportunidade para fazer aqui uma discriminação positiva para com estas escolas, que têm necessidade de equipamentos, que têm necessidade de equipamentos, sobretudo de última geração, porque a agricultura já não é aquilo que era, e que estão dotados de edifício, a maior parte deles antigos. Estas escolas, a maior parte, são sediadas em quintas. Nenhuma delas nasceu em termos de edificado como escolas e funcionam em espaços adaptados. Perde-se com centros tecnológicos especializados com este programa, que é absolutamente fantástico em termos de modernização do ensino profissional. Está-se a perder uma oportunidade absolutamente determinante para a modernização destas escolas. Muito obrigada. Muito obrigado. Eu passava de imediato a palavra ao deputado Porfírio Silva, do Partido Socialista, para a sua intervenção. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista cumprimenta os representantes da Associação Portuguesa de Escolas Profissionais Agrícolas
É um assunto que nos interessa muito. Penso que é claro que tem havido uma estratégia de valorização do ensino profissional, tanto em termos da sua modernização, como em termos de remover um conjunto de obstáculos que existiram ao longo do tempo no seu tratamento igual com outras vias de ensino, por exemplo, no que diz respeito ao acesso ao ensino superior. A estratégia dos centros tecnológicos especializados que a senhora diretora acabou de mencionar é um exemplo da aposta que continua a ser feita num ensino profissional modernizado e indispensável ao país, coisa que também se traduz no número de alunos no ensino profissional, no conjunto do ensino profissional português. E não só o Partido Socialista se empenha nesta matéria do ensino profissional, no qual se enquadra o ensino profissional agrícola, como eu pessoalmente tenho também um especial carinho com o ensino profissional. Quando esta tipologia de escolas foi implementada, eu era professor, comecei a ser professor numa escola profissional, no primeiro ano em que houve escolas profissionais, onde fui estive vários anos a exercer essa função, e, portanto, é um assunto que me toca muito. E, portanto, agradecemos, e também agradeço pessoalmente, o facto de terem trazido a esta Comissão estas questões. Agradecemos o memorando, porque há aqui um conjunto de questões que teremos ainda que estudar mais nos próximos tempos, mas das várias questões que sublinharam, há aqui 2 ou 3 que eu gostaria que fossem aprofundadas. E ia começar, desde logo, pela questão dos recursos humanos. Por um lado, a questão do pessoal não docente e, por outro lado, a questão dos técnicos especializados e a forma como a colocam em relação aos docentes. Em relação ao pessoal não docente, e que, no fundo, fazem uma proposta que eu acho que tem que ser analisada em função da realidade específica. Disseram que as escolas são todas diferentes entre si, que têm realidades diferentes, e isso é importante, e eu, para avaliar essa questão, gostaria que me dissessem se sabem qual é o número de assistentes operacionais que o conjunto das escolas da vossa associação têm, para avaliarmos também a pertinência desta questão. Ainda no que diz respeito à questão dos técnicos especializados versus professores, eu gostaria que explicassem a seguinte questão. Gostaria que fizessem uma análise de como é que está o recrutamento no grupo 560 e gostaria de que nos explicassem quais seriam as consequências de recrutar todos os técnicos especializados que precisam como docentes, designadamente em termos de regras a que teriam que estar obrigados, tendo que concorrer como docentes e não como técnicos especializados. Penso que vale a pena pensar se essa solução é a solução ideal para resolver o problema das vossas escolas e a fixação dos técnicos especializados na escola onde eles querem estar e onde as escolas precisam deles. Quanto à questão dos centros tecnológicos especializados, como referiu, não no memorando, mas naquilo que disse verbalmente, só tivemos ainda a primeira fase, há mais 2 fases e, portanto, espero efetivamente que haja centros tecnológicos especializados aprovados para as escolas profissionais agrícolas, mas também gostava que me dissessem qual é a aposta que fazem em termos de áreas desses centros tecnológicos especializados, porque, de facto, o desenvolvimento do ensino profissional agrícola é estratégico para o país, é estratégico para o desenvolvimento dos territórios e penso que nos interessava também saber qual é a vossa visão de onde é que se deveriam, enfim, pôr os ovos, uma vez que não se podem pôr os ovos em todos os cestos, também nessa Obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passo de imediato a palavra ao Sr. Deputado João Marques, do PSD, para a sua intervenção. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os seus diretores da Associação Portuguesa de Escolas Profissionais Agrícolas. Agradeço, portanto, o facto de trazerem aqui a realidade vivida nas escolas profissionais, particularmente nas escolas profissionais agrícolas públicas. Portanto, o ensino profissional, à semelhança do que foi dito anteriormente, também me é muito caro, porque estou também na gênese deste modelo de ensino. Fui também um dos primeiros diretores de uma escola profissional, daí, portanto, ter, penso eu, alguma sensibilidade para estas questões. E então, nesta linha, portanto, queria aqui só salientar, de facto, e reforçar aquilo que foi dito pela doutora Paula, a importância, não é, das escolas agrícolas para a qualificação de técnicos profissionais, técnicos intermédios, de que a nossa economia carece, e particularmente a agricultura. Portanto, são essenciais à modernização da agricultura, da pecuária, da exploração florestal, à digitalização dos processos, não é,
de produção, adequados à governação, à prevenção, portanto, dos ecossistemas, portanto, tudo essenciais à produção agropecuária de qualidade, a preços suportáveis pelos consumidores e, naturalmente, amigas do ambiente. Nós sabemos que os técnicos profissionais formados nestas escolas são, portanto, nesta perspectiva. Mas, como aqui foi dito, e nós tomamos a liberdade de elencar alguns dos constrangimentos e problemas com que se debate o ensino profissional e particularmente o ensino profissional agrícola, deixava de facto aqui algumas daquelas que já foram aqui elencadas e outras que nós próprios, portanto, identificamos e que pomos à vossa consideração e ao vosso comentário. Portanto, a questão do pessoal não docente, portanto, o rácio do pessoal não docente nestas escolas, que é completamente desadequado e insuficiente, a questão do apoio a instalações e equipamentos, que sabemos que não existe há muitos anos, desde 1998, que não há um concurso, o último foi em 1998, um concurso para o DER, portanto, com verbas FEDER para a modernização de instalações e para a aquisição de equipamentos, e agora, infelizmente, chegamos ou percebemos que nenhuma destas escolas profissionais foi contemplada com um centro tecnológico especializado, o que naturalmente atrasa essa modernização e cria mais dificuldades às escolas profissionais agrícolas. Depois também os constrangimentos existentes na questão da gestão das receitas próprias, portanto não é justo que as escolas consigam, portanto, ter determinado tipo de receitas e depois não as poderem utilizar sem autorização superior, é uma coisa absolutamente inacreditável. Relativamente também ao financiamento dos desdobramentos das componentes técnicas e profissionais dos cursos, que se revelam, portanto, com estas necessidades pedagógicas, o financiamento destes desdobramentos, o financiamento das agregações de turmas, nomeadamente em territórios de baixa densidade, essenciais à própria sobrevivência das escolas, não apenas dos cursos, mas também às próprias sobrevivência das escolas, os apoios financeiros que não são propriamente apoios, são pagamentos de serviços às escolas que não deveriam ou não devem ser cortados quando há desistências de alunos e que a responsabilidade não é, portanto, da escola. E muitas outras questões que tenho aqui para colocar, mas infelizmente o tempo não permite, mas teremos a oportunidade, com certeza, como grupo parlamentar, de as elencar e de as propor ou de as apresentar superiormente para, pelo menos, tentar que sejam ultrapassadas e resolvidas. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado Gabriel Mitar Ribeiro, do Chega. Obrigado, Sr. Presidente. Saúdo as senhoras e senhores deputados e uma saudação especial à Associação Portuguesa de Escolas Profissionais Agrícolas. Esta é uma área que nós temos acompanhado, já fizemos 2 visitas à EPADREC e temos consciência dos problemas que trazem aqui, os problemas a nível das exigências burocráticas, da questão dos técnicos qualificados, de apoios financeiros, até das instalações. Portanto, uma escola associada à exploração agrícola é fundamental que se responda à questão do número de assistentes operacionais que são necessários, porque não foi aqui dito, mas os animais precisam de ser acompanhados nas férias, nos fins de semana, o que coloca outro tipo de desafios. Também nós estivemos reunidos na escola com o Presidente da Associação de Estudantes e ele colocou a tónica na questão que também foi aqui referida da idade mínima. Portanto, dos 16 anos passar para 15, portanto, é uma questão que também espero que tenha ficado claro aqui para todos os grupos parlamentares a relevância dessa questão. Uma outra nota que eu queria deixar é que nós temos que reforçar a nossa sensibilidade às desigualdades entre o mundo urbano e o mundo rural. Portanto, as grandes cidades e o resto do território e responder a este tipo de ensino é uma forma de compensar, de dar uma discriminação positiva ao mundo rural. E eu queria deixar uma última nota de apelo à vossa sensibilidade cívica, porque no fundo estas questões que nós estamos a tratar são questões da gestão financeira do Ministério da Educação. E nós olhamos para o Ministério da Educação como um mau gestor financeiro e gostaria de sensibilizar nesse sentido.
em dois aspectos. Do orçamento anual do Ministério da Educação, é preciso deixar claro qual é a quantidade e a percentagem exata que chegam efetivamente às escolas e qual é a percentagem e o montante consumido pelas estruturas intermédias do Ministério da Educação. Nós temos que clarificar isso para saber se nós estamos aqui perante uma espécie de deep state que consome recursos que não são necessários, não apresentam resultados, depois o terreno sofre com isso, é o caso das escolas agrícolas. Esse é um aspecto. Um outro aspecto que nós temos chamado a atenção da gestão financeira do Ministério da Educação, que leva depois a este tipo de problemas, é a questão dos currículos, que são muito extensos, tornaram-se muito extensos. Depois, quando queremos desenvolver um ensino profissional com respostas específicas para uma perspectiva, de facto, de futuro, depois já não há recursos. Portanto, mudar a nossa sensibilidade cívica à gestão financeira do Ministério da Educação e, no vosso caso, há muitos argumentos para isso. Portanto, e felicito pela apresentação que fizeram aqui no Parlamento do vosso projeto. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passo a palavra à Sra. Deputada Carla Castro, que imagino que é quem vai fazer a intervenção pela Iniciativa Liberal. Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço em especial à Associação Portuguesa de Escolas Profissionais Agrícolas, que nos traz um tema que é extraordinariamente importante em diversas medidas para a Iniciativa Liberal. De um ponto de vista do próprio setor em que trabalha e que tantas vezes é tão maltratado e mal considerado, nomeadamente do ponto de vista político, e, portanto, desde logo é também uma boa oportunidade, através desta Comissão, de darmos a devida dignidade, pelos temas de educação e de formação, que obviamente nos são bastante importantes, mas também do ponto de vista da valorização do ensino profissional, que aqui já mencionaram e que é algo que nós levamos muito a sério. É importante também conhecer e dar a conhecer também a realidade destas escolas em particular, que pode ser uma apreciação errada da minha parte, mas tenho a sensação que ainda há muito desconhecimento sobre este tipo de escolas e também sobre o seu potencial, nomeadamente na valorização de técnicos num tema em que é tão importante, eu diria mesmo do ponto de vista nacional, e foi aqui mencionado o termo perder oportunidades e, portanto, é algo que eu acho sempre que é um grande desperdício e parece-me que também é aqui o caso. Algumas perguntas muito concretas, gostava muito que conseguíssemos chegar aqui a algumas clarificações. Foi falado aqui, até relacionada com a ANCAP e questão em concreto de problemas de articulação, foi uma expressão que foi utilizada. Nós sabemos que a ANCAP tem, entre outras atribuições, conceber e atualizar o Catálogo Nacional de Qualificações, regular e dinamizar a oferta de educação e formação profissional. Eu gostaria que concretizassem em concreto, peço desculpa, para nós ajudarmos também a contribuir para a resolução que fosse um pouco mais específico. Gostaria de saber se consideram que os programas dos cursos que lecionam, que estão atualizados, já falámos aqui sobre o papel na modernização, alguns temas, nomeadamente os desafios tecnológicos. Hoje em dia o setor agrícola é um setor com grande potencial e já na atualidade com uma grande realidade tecnológica, onde a digitalização também é um tema e onde há muitos temas específicos relacionados com a agricultura de precisão, de regadio, e estes são temas abordados e está refletido nos programas. Como é que sentem esse tema em concreto? Se em relação também a estes temas, se já sugeriram alterações aos referenciais da ANCAP, que respostas obtiveram, tempos de atualizações, ou se não consideram que é uma questão. Depois, num outro conjunto de perguntas, em termos de rede de parceiros, escolas, empresas, formação de trabalho, como é que veem que funcionam, tal como se tem alguns dados para nos apresentar, depois se os alunos, qual mais ou menos a percentagem que ficam nas empresas ou que depois continuam os estudos também. E uma última pergunta, não obstante eu ter muito mais temas, porque já se viu que é um tema bastante rico, que é... Dizem, portanto, e está não só no memorando, como mencionou, que estas escolas profissionais que não entraram no processo de transferências de competências para as autarquias, dizendo nomeadamente que representam um desafio e uma oportunidade. Eu fiquei com algumas dúvidas porque, se por um lado, fiquei com a sensação
que até poderia ser algo positivo, que seria uma oportunidade única. Por outro lado, também é um facto que a agricultura é muito regional, as escolas têm muitas especificidades e, portanto, essa transferência de competências permitiria uma aproximação mais local. Então, muito concretamente, qual é o vosso entendimento se deveria haver ou não transferência de competências nestas escolas? Muito obrigado, agradeço mais uma senhora. vez a vossa vinda. Obrigado. Obrigado, Sra. Deputada. Eu passava agora a palavra ao Sr. Deputado Manuel Loff, do PCP. Muito obrigado, Sr. Presidente. Saúdo, evidentemente, os representantes da Associação Portuguesa de Escolas Profissionais Agrícolas e o contributo que, designadamente, com o memorando que nos enviaram, estão a dar para este debate. Nós entendemos no PCP que o ensino profissional, em geral, não só o agrícola, assume uma dimensão estratégica nacional pela importância que tem, quer ao nível da qualificação da população, evidentemente, quer ao nível das necessidades de desenvolvimento do tecido produtivo nacional. Mas constatamos com preocupação que a maioria das áreas de formação nas escolas profissionais, no conjunto das escolas profissionais, não tenha em conta as necessidades de desenvolvimento do setor produtivo, quer distrito por distrito, quer no conjunto do país. Primeira pergunta que gostaria de vos fazer. Para a Associação, o que significaria um verdadeiro investimento no ensino profissional agrícola? E entende a Associação que deveria ser abertas mais escolas agrícolas ou, pelo contrário, que para um cumprimento efetivo do papel que estas escolas devem ter no desenvolvimento do país, o que falta é diversificar a oferta formativa e, nesse sentido, evidentemente, equipar devidamente as escolas para viabilizar esta oferta. Nós entendemos que, em geral, é uma verificação que fazemos desde há bastante tempo e tem muito a ver com o modelo de desenvolvimento económico que se estabeleceu para Portugal nas últimas 4 décadas, que a política dos vários governos tem sido a desvalorização deste subsistema de ensino e de desresponsabilização do Estado. Ele encontra-se muito dependente de apoios comunitários, de apoios europeus e da gestão, da geração e a gestão das receitas próprias. Agora, isto verifica-se, entre outras coisas, atraso no pagamento, por exemplo, dos subsídios ou insuficiência dos valores dos mesmos. Considera a Associação que os complementos de subsídios que os estudantes têm direito são os necessários? O seu valor é o suficiente? Última questão que gostaria de vos colocar e que tem a ver com um aspecto que já aqui foi mencionado e que é o do acesso ao ensino superior. Este é um dos velhos problemas, evidentemente, para os estudantes do ensino profissional. E o sistema de ensino continua extraordinariamente centrado naquilo que tradicionalmente se designava como o ensino regular e o seu acesso mais ou menos direto. Portanto, uma construção de um sistema de ensino, o chamado ensino regular, quase por definição o não profissional, e a forma como ele está todo orientado para o acesso ao ensino superior. Mas sabemos, pelo contrário, que o ensino profissional, e obviamente incluindo aí as escolas agrícolas, colocam obstáculos ao acesso ao ensino superior, ou melhor, não é o ensino profissional. O acesso ao ensino superior está desenhado de tal forma que se levantam obstáculos ao acesso dos seus estudantes. Qual é a avaliação que a Associação faz deste modelo e que modelo de acesso ao ensino superior e que modelo considerariam adequado às especificidades do ensino profissional? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Chegamos ao fim das intervenções dos vários grupos parlamentares. Eu, antes de passar a palavra ao professor Fernando Fevereiro, não sei se é ele que vai começar a responder, gostava também de dizer que, neste momento, tem 8 minutos para responder a todas estas perguntas, que é obviamente insuficiente, mas tudo o que nos puderem enviar por escrito, se acharem que é útil e pertinente, também agradecemos que será distribuído por todos os grupos parlamentares. Portanto, centrem-se um pouco, se calhar, nas questões que conseguirem preencher os tais 8 minutos, ou 8 minutos e um bocadinho, e depois podem-nos enviar por escrito. Muito obrigado. Passa a palavra. Boa tarde, novamente. Para quem vem de tão longe, isto é como subir o Morro da Senhora da Graça na etapa a Portugal, mas eu vou começar pelo Sr. Deputado do PCP, relativamente à questão do investimento. O investimento que está a ser feito com as escolas profissionais agrícolas é suficiente? Relativamente à questão à questão dos alunos, vamos por outras palavras, ao sistema gratuito do ensino profissional, porque ele é completamente gratuito nas escolas profissionais públicas. Portanto, aí eu penso que estamos bem de saúde. Eu vou tentar ser rápido
nestas questões. Relativamente ao acesso do ensino superior, nunca estivemos, se me permite a expressão, tão bem no acesso ao ensino superior por parte destes alunos, porque tem 3 vias. A primeira via é, que não é proibitiva, tem o acesso ao ensino superior pelo sistema normal, exames de português e matemática, ou de biologia, ou de fisicoquímica. Portanto, no sistema científico-humanístico. Depois têm os exames feitos aos institutos que podem ser feitos nos institutos, e depois presentemente vai ser aberto uma turma, em todas as universidades agrárias vai ser aberta uma turma para os alunos do ensino, penso que na média dos 20%, da totalidade do número de alunos que entram no ensino superior dentro daquela universidade. Portanto, eu penso que foram tomadas medidas nesse aspecto. Eu posso dizer que o Ministério da Educação está de parabéns. Relativamente a outras questões, claro que temos que conversar, mas eu queria deixar aqui só uma questão, é que se quisessem saber, eu acho que estes assuntos, e todos vocês disseram que eram pertinentes os assuntos, qualquer questão que tenham dúvidas, façam favor de nos pedir respostas através do correio eletrónico, que nós responderemos. Por outro lado, eu queria deixar aqui já expresso, em nome da APEPA, o vosso convite para estarem presentes para uma reunião vossa realizada numa das escolas à vossa escolha, porque eu penso que o problema é de tal forma sério que acho que vocês podem, havendo uma reunião fora do hemiciclo, acho que numa das escolas, acho que ficam com certeza elucidados sobre os nossos problemas. Por ora, passava a palavra à Paula, se não se importam. Isto, 10 minutos é muito pouco. Muito obrigada. Eu vou tentar ser muito rápida, porque de facto há aqui um conjunto de questões e alguns aspectos que eu não queria deixar de referir e de responder no pouco tempo que nos resta. Relativamente ao conjunto de assistentes operacionais nas escolas, como aqui foi referido, eu queria deixar uma ressalva. Para as explorações agrícolas, nós não temos funcionários atribuídos, porque o rácio não está definido. Quando se falou aqui de uma proposta, não é uma proposta nossa. É, no fundo, dar cumprimento àquilo que a portaria 272/2017 diz, que no seu número 5, a linha C diz expressamente: nos estabelecimentos de ensino profissional agrícola, os assistentes operacionais afetos à produção vegetal ou à produção animal não serão contabilizados para efeitos de cálculo da dotação. O problema é que a dotação destes funcionários não está calculada. E é isso que falta. Tanto mais que estes profissionais são profissionais com requisitos muito específicos. Tem que ser funcionários com carta de condução de trator, tem que ser funcionários com certificação de aplicação de produtos fitofarmacêuticos. Portanto, estamos a falar de um perfil de assistente operacional completamente diferente. E é este número, efetivamente, que falta estabelecer e falta dotar as escolas, dizer a cada uma das escolas a quantos assistentes operacionais para as explorações agrícolas têm direito. Depois, relativamente ao pessoal docente, foi aqui referida a questão do recrutamento do 560. Não há no grupo 560, no grupo de recrutamento, professores suficientes para dotar as escolas todas de professores do quadro. Mas quando nós falamos de técnicos especializados, não falamos só dos ligados à área agrícola e, portanto, do 560. Estamos a falar também dos outros técnicos especializados da área da silvicultura, da área da floricultura e jardinagem, proteção do ambiente, turismo e lazer, indústria alimentar, hotelaria e restauração. Um conjunto de técnicos que estas escolas têm e que continuam na situação de precariedade. Para além disso, algumas escolas estão com processos para esses técnicos especializados de vinculação do PREV-PAP, o chamado PREV-PAP, mas nem todos os técnicos especializados estão abrangidos e, portanto, tem que se perceber quais são os critérios e, provavelmente, permitir que mais destes
estes técnicos especializados se vinculem. Para além disso, estamos a referir também técnicos especializados não só para formação, mas para outras funções. Estamos a falar dos psicólogos, por exemplo. Estas escolas não têm um psicólogo de quadro. Algumas destas escolas têm autorização para a contratação de meio psicólogo. Eu pergunto o que é meio horário numa escola para as quais são canalizados muitos alunos com problemáticas várias, porque às vezes sabemos quais são os alunos que são direcionados para o ensino profissional. Portanto, estamos a falar também de técnicos especializados para outras funções. Depois, relativamente à questão dos CTEs, é verdade que começou agora a segunda fase, mas não quero deixar de deixar passar aqui uma chamada de atenção, que é, no meu caso, por exemplo, na Escola de Alcobaça, eu não estava a pensar sequer fazer a melhoria da candidatura e candidatar-me numa segunda fase. Porquê? Tem a ver com os critérios definidos. No Oeste, eu vou dar este exemplo para perceberem, no Oeste havia seis vagas, 6 centros tecnológicos especializados para as escolas públicas. Foram apresentadas 8 candidaturas, 6 foram contemplados, obviamente, e, portanto, a dotação para as escolas públicas terminou, está completa, não há mais vagas. Portanto, a menos que os critérios sejam alterados, ainda que eu repita a candidatura, não terei qualquer hipótese de ter acesso a um centro tecnológico especializado. Mas o que nos preocupa verdadeiramente é que se perde a oportunidade de um centro tecnológico especializado da tipologia industrial na área agrícola, porque nenhum da área agrícola foi aprovado e, se os critérios não forem alterados, é possível que na segunda fase esta questão se repita. E depois foram, e por isso é que eu digo que é um problema de critérios, foram, por exemplo, aprovados centros tecnológicos especializados, 2 no mesmo agrupamento, e as escolas neste momento estão a braços com alguns problemas. Depois, qual era o desafio e a oportunidade de um centro tecnológico especializado? Estamos a falar de cerca de 1,5 milhão de euros para a modernização das instalações e dos equipamentos. Como aqui já foi dito, estamos a falar de escolas dotadas de equipamentos que têm 30 anos, 40 anos, é preciso tratores com GPS, é preciso drones, é preciso tecnologia associada aos tratores e é preciso um conjunto de equipamentos para que efetivamente haja aqui uma oportunidade de alavancagem tecnológica dos futuros técnicos nesta área. E vou terminar muito rapidamente, quero só referir aqui em relação à questão que foi colocada relativamente à ANCAP. A ANCAP está a rever os currículos e está a rever os percursos formativos em diferentes áreas de formação. Agora, o que nos preocupa efetivamente é, como foi aqui referido e muito bem, a extensão dos planos de estudo. No ensino profissional, as horas de formação têm que ser cumpridas e há efetivamente planos de estudo muito, muito extensos. A questão dos desdobramentos de turmas foi aqui referido. É preciso que a ANCAP autorize desdobramentos de turmas, por exemplo, para ensinar a condução do trator ou a condução de equipamentos. É impossível fazê-lo com um grupo de 15 ou 20 alunos, porque só um é que pode usar o equipamento de cada vez. Referir muito rapidamente a questão da transferência de competências. O que é que nós pensamos sobre a transferência de competências? Ela é fundamental? Não é fundamental. As escolas é que precisam de ter condições para fazerem um ensino de excelência, que é aquilo que nós pretendemos. O nosso financiamento para funcionamento do POCH pretende as candidaturas que nós apresentamos ao Fundo Social Europeu. Precisamos é de agilizar alguns procedimentos relativamente à contratação pública. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Paula Malojo, e quero agradecer também ao professor Fernando Fevereiro e ao professor Tiago Gouveia estarem aqui connosco. Acho que nos trouxeram as preocupações que têm. Queria agradecer também o documento que circularam antes, porque foi distribuído a todos os grupos parlamentares e, portanto, já tiveram conhecimento de algumas das questões que levantaram. É sempre muito útil ver por escrito e, portanto, em relação às questões que acham que ainda não conseguiram responder totalmente, se quiserem, façam o mesmo. Mandem-nos um documento relativamente condensado sobre essas questões, mas, de qualquer maneira, queria agradecer a vossa presença aqui e desejar o melhor. Muito obrigada. E uma boa Páscoa já agora. E fica o convite para uma reunião digitalizada numa das escolas. Muito obrigada.